Olá, meus irmãos, graça e paz. Quem está aí comigo? Seja muito bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Gustavo Miranda, graça e paz, meu irmão. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem aqui pelo nosso canal, tá bom? Você que porventura estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu sou o teu irmão em Cristo, Elson Jesus, tá bom? Falo aqui da Bahia. Estamos aqui na cidade de Lauro de Freitas. Nos reunimos aqui como Igreja de Cristo. Estamos desenvolvendo a cada dia na graça e no conhecimento, levando uma palavra que liberta as mentes de um sistema religioso legalista. Juliana, graça e paz. Leão, pregador, graça e paz. Vamos que vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso bondoso Deus, tá bom? Eu queria mandar um beijo em especial para todos vocês que comentam aí na live ao vivo. Nem sempre eu posso estar falando o nome aqui, porque para não perder um pouco o raciocínio aqui, tá bom? Mas enfim, estou aqui acompanhando alguns irmãos aqui. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por estar aí conosco. Olha Andrade aí, ó. Isso aí tá sempre ligado aí. Então, vamos crescer um pouco na graça e no conhecimento. Eu quero falar sobre esse tema aqui, amado, ó. Dissensões e escândalo contra a doutrina, tá? Eu não estou falando de doutrina de homem. Eu vou falar da doutrina do Evangelho da graça de Deus. O fundamento, nós sabemos que é Cristo. Paulo, como sábio arquiteto, ele lançou o fundamento, né? Ele apresentou o fundamento. E ele diz que sobre aquele fundamento, ou sobre este fundamento, que é Cristo, porque o fundamento, ele permanece, tá? A edificação que às vezes, dependendo daquele que está edificando, que varia. Mas o fundamento, ele permanece porque o fundamento é Cristo. O fundamento é o Senhor da igreja, o fundamento é o cabeça de todo principado e potestade, o fundamento é o Criador dos céus e da terra, o fundamento é o eterno, o fundamento para tudo, para a nossa vida, para a nossa existência e para a doutrina, a sã doutrina, sabe? O princípio, a base, né? O fundamento. Então, ninguém pode colocar outro fundamento. Então veja cada um como edifica sobre este fundamento que é Cristo. Paulo falava muito em suas cartas sobre ventos de doutrina, porque existia a sã doutrina, né? Tem a sã doutrina, que é a doutrina da graça, é a mensagem que glorifica e exalta aquele que é o fundamento da igreja, o fundamento de todas as coisas, e tem as doutrinas, né, variadas e estranhas, os ventos de doutrina, como o apóstolo Paulo falava. Quando alguém chegar para você, mesmo em graça, tá? Dizendo assim, nós não estamos debaixo da doutrina de Paulo. Aí você tem que analisar o seguinte, qual foi a doutrina que Paulo apresentou? De que doutrina você está falando que nós não estamos debaixo? Eu estou debaixo da doutrina que Paulo apresentou como fundamento. Então, a doutrina do Evangelho, a doutrina do fundamento, todo filho de Deus precisa estar sujeito a ela, porque Paulo não apresentou uma doutrina pessoal, ele apresentou a doutrina fundamentada em Cristo. Agora, se você falar das doutrinas, né, entre aspas aqui, paulina, questão de usos e costumes, questão cultural, questão circunstancial, aí eu entendo. Nós não estamos debaixo, por exemplo, do ministério de Paulo, tá? Ninguém aqui está debaixo do ministério de Paulo. Algumas pessoas dizem assim, eu não tenho ouvido muito isso hoje, mas alguns anos atrás, acho que bem recente, há um ano mais ou menos atrás, eu ouvi muitos irmãos dizendo assim, o meu apóstolo é Paulo. Não, o seu apóstolo não é Paulo. Paulo foi apóstolo da igreja ali do primeiro século. Paulo morreu. Paulo disse assim, combati o bom combate, né? Acabei a carreira, eu acabei o meu ministério, guardei a fé. Então Paulo também, falando lá em Atos, né? Quem escreve é Lucas, mas a fala de Paulo, Atos 20, 24, ele disse assim,
Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho da sua graça. Então Paulo cumpriu o seu ministério. Então nós não estamos debaixo do apostolado de Paulo, tá? Nós estamos debaixo da sã doutrina do Evangelho da Graça, mas quem ministra hoje não é Paulo, tá? Quem ministra hoje é o Espírito Santo. Então nós estamos debaixo do ministério do Espírito, porque o Senhor é o Espírito. E o Espírito não está restringido apenas na época de Paulo, para que alguns também que tenham, sei lá, é tanta coisa que está aparecendo aí no meio do povo da graça que está até confusa. Ah, porque a graça não existe mais. É porque Paulo pregou no mundo inteiro da sua época. Paulo pregou o evangelho no mundo todo. É mentira. Paulo não pregou no Brasil. Paulo não pregou nos Estados Unidos. Paulo não pregou, sabe, nos países modernos. Então, isso é inconcebível. Tá bom? Então, nós estamos debaixo de um ministério que é o ministério do Espírito, conhecido também como Ministério da Justiça, tá? Então Paulo cumpriu o seu papel, o seu ministério com muita, sabe, com muita graça, com muita propriedade, e como o ministério do Espírito, ele é espiritual, ele não ficou restrito a Paulo. Paulo cumpriu na sua época, e todos os filhos de Deus que receberam a graça, essa sã doutrina, esta palavra que é espírito e vida, não estou falando aqui de usos e costumes, não estou falando de doutrinas diversas e estranhas, eu estou falando da base e do fundamento. Todos nós somos participantes, cooperadores, assim como Paulo foi na sua época. Nós estamos aqui hoje também cooperando nesta mensagem, tá bom? Então, queridos, vamos discorrer sobre esse assunto. Dissensões e escândalo contra a doutrina. Contra a doutrina. Mas não é contra a doutrina de Paulo, é contra a doutrina de Cristo. E isso foi bem latente, né, na época de Paulo. Olha lá. Desculpa que só lembrando, eu falei ontem na nossa transmissão, as nossas lives agora vai acontecer às 19 horas, tá bom? Você que chegou agora, irmão, não era às 18? Você que não ouviu a mensagem de ontem, vamos fazer agora às 19 horas. Eu estou com algumas ocupações, alguns projetos aí, alguns trabalhos a desenvolver, então vamos, por enquanto, ficar nesse horário, tá? Não sei, se futuramente, se a gente voltar ao mesmo horário ou ter que fazer um outro horário, eu vou estar comunicando aos amados. Romanos capítulo 16, versículo 17, o apóstolo Paulo disse assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Então, Paulo disse, presta atenção aí, notem aí, esses que estão promovendo dissensões e escândalo contra a doutrina. Enquanto você promover dissensão e escândalo contra o sistema religioso mentiroso, não tem problema. Enquanto você promover dissensão e escândalo, tá, contra um pensamento filosófico, seja meu ou seja seu, não tem problema. Agora, o problema é você promover dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. E aqui eu estou me referindo à doutrina evangelho, a graça de Deus. Porque você não concordar com alguns pontos teológicos meus ou de algum outro pregador é normal. Nós sempre vamos discordar em algum ponto. Não é possível que a gente vai ter que concordar tudo 100%. Agora, o fator aqui, a questão aqui, é a discrepância que tem acontecido. Cleusa, graça e paz, meu amor. Quando... Um beijo para meu irmão Armando também. Cleusa e Armando, meus padrinhos, né, de casamento. Você sabia que eu tenho um padrinho de casamento? Ô, glória! Então, o problema é promover dissensões e escândalo contra a doutrina, contra o evangelho. Sabe? Enquanto você discordar do pregador X ou Y, não tem problema. Da doutrina legalista, não tem problema.
Mas o problema é você causar escândalo e dissensões contra a doutrina que aprendestes. O engraçado é que muitos irmãos, amado, gente, o que falta no nosso meio é humildade para reconhecer a capacidade e a graça que há na vida do outro irmão. O apóstolo Paulo disse isso, né? Para nós considerarmos uns aos outros superiores a nós mesmos. Queridos, quando eu estava entrelaçado no sistema religioso, com quase 16 anos, foi através de homens que eu comecei a ouvir o Evangelho da Graça. Haja vista, os primeiros sinais de que alguma coisa estava errada lá dentro do sistema, eu comecei aprendendo, observando em uma mensagem de um pastor legalista, de uma igreja pentecostal, neopentecostal, não sei, quadrangular. Então esse pastor ele gostava muito de falar das cartas paulinas, e eu observava que diferente dos meus líderes que só gostava de falar de Zaqueu e da mulher do fluxo de sangue e de Davi, esse abençoado, quando ele ia naquela reunião pregar, quando ele era convidado para ministrar uma palavra lá, ele falava muito das cartas de Timóteo, ele falava muito das cartas ali de Tito, né? A carta a Tito, a Filemon. E eu observava, eu sempre fiquei atento a essas coisas, que havia uma diferença, sabe? Havia uma linha de interpretação diferente quando Paulo mandava aquelas cartas ali, né? Até a carta aos Coríntios e tal. E eu ficava pegando alguns pontos soltos ali no ar e dizia, não, tem alguma coisa que não está encaixando. E mesmo aquele abençoado sendo um legalista também ferrenho, a ponto de hoje não falar comigo, e já teve em nossas reuniões, já participou, mas depois que viu a mensagem que nós pregamos, ele entrou para espiar a liberdade que nós temos em Cristo, e quando ele viu a liberdade que nós temos em Cristo, ele veio para cima de mim, dizendo que eu não deveria pregar contra dízimo, contra batismo, contra ceia, porque senão eu ia perder muitos membros. Eu falei para ele, mas eu não tenho membro, eu tenho os meus membros, né? Mas os membros, os filhos, pertencem a Cristo e ao corpo de Cristo. E aí ele ficou chateado comigo e hoje não fala comigo. Sumiu da minha vida, né, por assim dizer. É lamentável, né, amado? Porque as pessoas, na medida do possível, eu procuro manter um bom relacionamento com todos. Quando se trata da sã doutrina do Evangelho, eu sou inegociável. Nós somos inegociáveis. Mas a amizade, se existe uma amizade verdadeira, se existe um amor de Cristo, e esse amor tem que ser recíproco, a gente não pode desprezar as pessoas porque pensam diferente. Eu tenho amigos católicos, tenho amigo umbandista, tenho amigos também evangélicos do sistema, e se eles pregam lá, defendem as suas teses e as suas linhas teológicas, eu não vou para lá bater nele, eu não vou ficar de mal com ele, então por que eles vão ficar de mal comigo se eu prego também aqui defendendo a doutrina do Cristo ressuscitado? Então, vamos ver cada um aí, até você se estiver me ouvindo agora, meu irmão em Cristo, que pertence à denominação X ou Y, tá? Tenha paciência comigo, me suporte na minha loucura. Eu estou pregando contra um sistema, contra uma doutrina humana, religiosa. Não tenho nada contra você, a sua pessoa. Então, se você quer ser meu amigo, nós vamos continuar sendo amigo. Mas se você quer ser meu inimigo por causa da doutrina, tá? Eu vou sempre defender o Evangelho, como disse o apóstolo Paulo, Gálatas 2:10. Se fosse para agradar os homens com a doutrina, eu não seria servo de Cristo, tá? Eu não seria filho temente a esta doutrina, né, que nos foi revelada. Tá bom, amados? Então Paulo disse, rogo-vos, irmãos, que noteis que promove dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos dele. É para desviar deles, tá? Como eu falei, somos amigos, temos um relacionamento, digamos assim, humanamente falando, claro, mas no que tange ao Evangelho, a sã doutrina, não tem desvio não, o papo é reto, tá bom? Desviai-vos deles. 16, 18. Porque os tais, olha lá, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas. Então os tais não servem a Cristo Senhor,
Mas eles servem ao seu próprio ventre, e ventre aqui é traduzido por vontade, tá? Ou seja, suas próprias vontades. Eles servem aquilo que lhes enche a sua barriga, que satisfaz o seu ego. Então eles não servem a Cristo, eles servem aos seus próprios ventres. É como eu conversava com um irmão em Cristo, que está em graça. Ele dizia, meu irmão, por que as pessoas lá, às vezes até nós percebemos, sabe, que eles conhecem a verdade. Mas por que eles não declaram publicamente? Porque eles servem aos seus próprios ventres. Eles são assalariados, eles têm cargos de honras, sabe? Eles preferem mais as honras dos homens do que a de Deus. Eles preferem os tapinhas nas costas, sabe, o ser carregado e ovacionado pelos homens. Então, eles não podem servir a Cristo com a sua mente tranquila, porque eles são escravos de um sistema religioso. Então Paulo diz, porque os tais existem nos nossos dias, não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos simples, dos incautos, daqueles que não têm as faculdades exercitadas no conhecimento. Como disse Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12 em diante, pelo tempo já era para vocês serem mestres, pelo tempo discorrido. Mas vocês ainda precisam de leitinho, porque vocês ainda não têm as faculdades, as mentes exercitadas na verdade. O alimento sólido é para os maduros, que sabem discernir tanto o bem quanto o mal. Então, queridos, infelizmente, nós vamos nos deparar com essas circunstâncias, com essas situações de pessoas que servem ao seu próprio ventre, às suas próprias vontades, e enganando o coração dos simples, daqueles que são incautos, daqueles que não têm, de fato, um conhecimento mais profundo acerca das Escrituras, tá bom? Então vamos lá. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre com suaves palavras e lisonjas engana os corações dos simples. Queridos, essas pessoas causam escândalos e dissensões contra a doutrina. É lamentável, amado. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui que eu estava pensando antes de vir para a live aqui. Olha, não existe pregação, não existe ensinamento, não existe nenhum tipo de orientação ou comunicação, não existe nenhum tipo, sabe, de falácia que promova a edificação, se não for por meio do Evangelho da graça de Deus. É porque me parece que está virando moda aí, filosofias no meio das pregações, onde não é necessário mais pregar o evangelho apresentado por Paulo. Todavia, entretanto, os mesmos vai ter que ler os versículos de Paulo para pregar contra a mensagem de Paulo, que nós não precisamos ouvir aquilo que Paulo pregou. Entendeu a confusão? Os mesmos que foram libertos de um sistema religioso pelas cartas paulinas estão agora pregando as cartas paulinas, dizendo que as cartas paulinas não servem para os nossos dias e argumentando as suas falácias em cima das cartas paulinas. Resumindo, não existe nenhum tipo de mensagem com relação a Deus, ao Eterno, ao Criador, se não for baseado nas cartas paulinas. Então isso o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que está tudo coisado. Que não faz sentido. Será que essas pessoas não param para analisar? Bom, se as cartas de Paulo não tem... E está virando uma coisa tão estranha que tem uns canais aí de ateus, são ex-pastores. Virou moda agora. Pastores que agora são ateus. E tem uns dois aí que tá ficando bem famoso aí, e eles pegam aqueles crentes incautos, sem conhecimento, e aí vão entrevistar, e eles usam a própria Bíblia, porque eles eram pastores do sistema, e agora se denominam ateus. Eles usam a própria Bíblia para massacrar os crentes desavisados.
E eles dizem assim nas entrevistas deles nas ruas: Você acredita em uma pessoa que quer o bem, mas manda matar? Você acha que essa pessoa quer o bem? A pessoa, não. Você adoraria essa pessoa? A pessoa, aí o crente, não adoraria. Ah, mas você adora. O Deus dos Hebreus, que você disse que é o Deus Todo-Poderoso, mandou matar, mandou isso. E tudo fora de um contexto, sabe? Cria aquela situação na mente do incauto e o religioso, coitado, pentecostal, que a gente sabe que esse povo não mergulha mesmo na palavra. Esses irmãos que não têm uma habilidade com as escrituras, fica tudo perdido, sabe? E eu fico, às vezes eu já ouvi algumas vezes, eu fiquei triste porque eu digo, meu pai, é lamentável ver os irmãos sofrendo, né, por falta de conhecimento na mão desses homens que se denominam ateus, mas foram pastores do sistema, foram isso e aquilo. Que ateus são esses? Imagine que um ateu vai se preocupar em pegar a Bíblia e tentar provar que Deus não existe. Só nisso aí ele já me mostra que ele não é ateu coisíssima nenhuma. Ele vai tentar provar que Deus não existe. E aí ele fica. E o canal cresce, né, irmão? Que essas coisas crescem. O canal cresce, muita gente comentando. E ele até prega, né, que Jesus mentiu sobre a volta, porque ele mostra que, biblicamente falando, Jesus já voltou. Até nisso, eles creem na escatologia consumada. Mas eles querem dizer que é errado, porque na verdade é a Bíblia que está errada, que Jesus nunca voltou, quando na verdade os textos estão apontando que voltou, mas os religiosos estão esperando ainda voltar. Então assim, amado, então são tantas coisas que nós estamos vendo aí. Então é esse segmento ateísmo moderno, onde eles estão pregando contra as escrituras, e agora um outro segmento que tem surgido dentro do Evangelho da Graça, onde alguns estão dizendo que é errado se reunir, é errado orar, é errado adorar, é errado ler o Evangelho, é errado falar das cartas paulinas. Tudo errado. Está parecendo o filho da iniquidade, o homem do pecado, que se levantava contra tudo e contra todos contra tudo e todo tipo de situação que chamasse Deus. Não é isso que Paulo disse, o filho da iniquidade? Aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus e contra todos. Assim estão esses homens hoje. Se levanta contra o sistema religioso, sim, porque o sistema religioso nós sabemos que eles usam a Bíblia de uma forma totalmente deturpada. Até aí tudo bem. Mas se levanta contra o sistema religioso, agora se levanta contra os mensageiros da graça, quer dizer, vira uma confusão total. Aí ateus agora, que diziam que eram pastores, agora são ateus, prega usando a Bíblia. Pregar ateísmo usando as escrituras, eu não estou entendendo mais nada. Porque os tais... Tá aí a resposta aqui. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre eles servem a si mesmo. Eles querem agranjear para si multidões, seguidores, né? Diz que agora é proibido dizer que nós somos ministros do Evangelho. Se você disser que é ministro do Evangelho da Graça, está errado. Você agora deixa eu ver o que foi que o irmão falou. Comunicador, criador de conteúdo no YouTube. Criador de conteúdo no YouTube? Tá, se a plataforma entende assim, criador de conteúdo no YouTube, problema. Mas o nosso conteúdo é ministrar o Evangelho. Não tem outra coisa aqui. Eu estou ministrando o Evangelho. Ministrar. Pronto. Estou ministrando. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Aí outra coisa. Queridos, há 2, 3 anos, quando você ouviu o Evangelho da Graça, esse Evangelho foi libertador. Aí depois, quando começa a nascer essas ideias, esse sofisma, você mesmo, que talvez já me ouviu, já esteve até comigo na minha reunião, vou falar aqui abertamente, talvez alguém esteja aí se identificando, até você que já sentou comigo na minha reunião, na nossa reunião ali como igreja, você ouviu a palavra que foi pregada? Gente, a pregação do Evangelho nunca vai virar um sistema religioso, sabe por quê? Porque a mensagem em si, ela já é libertadora. E qualquer pregador, qualquer ministro do Evangelho que tentar criar um sistema legalista para oprimir as pessoas, prender as pessoas, manipular as pessoas, obrigar as pessoas, a casa dele cai porque não tem como, porque o Evangelho é libertador.
Sabe? Não tem como eu, irmão Elcio, eu já ministro aqui em Lauro de Freitas há mais de, se não me engano, vai fazer 7 anos. Não tem como um irmão que participa de uma reunião comigo aqui em Lauro de Freitas, ele me acusar de um legalista ou de um legalismo, porque ele vai se reunir quando ele quer, ele ouve a mensagem aqui no YouTube também quando ele quer, ele tem a liberdade de entrar e sair no momento da nossa reunião ali, a hora que ele quiser. Ninguém fica indagando, proibindo, coagindo a nada. Ele faz o que ele quer. Então, que legalismo é nisso? Que sistema religioso é nisso? Me responda aí. Minha irmã Sônia aí. Nós fomos lá em Feira de Santana, nos reunimos lá com os irmãos. Os irmãos vieram de diversos bairros. Olha se houve opressão lá. Tem que ir, tem que fazer, tem que pagar, tem que ir, tem que ofertar. Não, não. Foi quem quis. Participou quem quis? Gostou quem quis? Não tem nenhum tipo de obrigação, irmão. Agora, não, é porque é errado, é errado. É sistema religioso você se reunir todo domingo. Eu não estou convidando você para minha reunião. Você que diz que é sistema religioso. Corta aqui para mim. Vocês que se reúnem aqui em Lauro de Freitas comigo. Agora também, ó, tem Salvador, viu? Boca do Rio, 2 vezes ao mês. Domingo agora próximo não teremos. Teremos no próximo, se não me engano, dia 24, tá? Vamos ter reunião lá em Salvador. Você que diz que se reunir é sistema religioso, eu não estou te convidando para reunir. A reunião vem quem quer. As portas ficam abertas, entra quem quer. Eu não vou coagir ninguém a se reunir. Entendeu? Vocês estão entendendo? Agora, quem quer ir se reunir, quem quer estar junto, é proibido também? Não. Então não é proibido você não ir, como também não é proibido você ir. Por quê? Porque nós somos livres. Porque nós estamos vivendo debaixo de um pacto eterno, onde eu tenho liberdade para ir e vir. Inclusive discernir o que é certo e o que é errado, e não estar jogando a culpa em Deus quando eu erro. Tá? Porque no sistema era no diabo, agora a culpa é de Deus, né? Entendeu? Por quê? Porque eu tenho discernimento, amado. Somos livres. Entenderam, queridos? Então, assim, não tem nenhum tipo de obrigação. Algum irmão nosso aqui, do nosso meio, disse assim: irmão, não vejo necessidade nenhuma de me reunir. Falei, pronto, você é livre. Não vai se reunir. Irmão Elcio, eu quero me reunir, eu tenho um prazer de me reunir, eu amo me reunir. Glória a Deus, temos reuniões. E aí, cadê o legalismo? Ô, criancinha, vai crescer. O engraçado é que alguns irmãos me colocaram aí em um grupo aqui de WhatsApp, que tinha vários irmãos, e aí o abençoado disse assim: olha, o irmão Elcio em Lauro de Freitas, ele reúne os irmãos, então é só chamar ele aí, ó, porque eu estou indicando ele aí para ele mostrar o local da reunião. Quando eu fui falar o local da reunião, tá o irmão agora pregando que é proibido se reunir. Não entendi. O irmão me indicou para convidar os irmãos que queiram se reunir. Agora o irmão está pregando contra a reunião que eu faço. Eu não entendi mais nada. Aí por isso até eu saí do grupo, não quero conta com o negócio de grupo. Entendeu, amado? Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Queridos, eu tenho um jargão meu, tá? Não tem nada a ver com a graça. Em reunião de irmãos em graça, congregação em graça, é um jargão que eu uso. Congregação em graça, pastor não assina carteira de membro. Tá? Porque aqueles irmãos que participam, eles não são obrigados a absolutamente nada. Então, pastor não tem domínio sobre as pessoas. Só por aí você já vê que não é um sistema religioso cheio de normas, cheio de regras, cheio de sofisma, cheio de altivez, cheio de soberba, cheio de orgulho, cheio de prepotências. Não. Então, líder, que tem alguns em graça que se denomina líder, né? Tem um aí que diz que é pastor, profeta, evangelista, apóstolo e vice-espírito santo. E diz que é em graça. Ninguém assina a carteira de membro, ninguém segura irmãos, ninguém segura os filhos de Deus, porque nós somos livres, tá?
Mas nós que aprendemos uns com os outros, nós também precisamos aprender a ser grato. Claro, grato a Deus, porque se não é Ele que abre a nossa mente, a gente não vai entender nunca. Mas ser grato por Deus também usar um instrumento, um canal, né? Seja no sentido literal da coisa, né? Para você aprender, ou seja um instrumento, alguém que vai chegar e vai te dar uma palavra. Irmão, olha, a palavra é assim, olha, irmão, é isso aqui. Tá bom, amado? Vamos que vamos? É isso aí. Simone Ferreira, Fernanda Carolina, vamos que vamos. Olha aí, Romanos 16, 19 diz assim: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. A vossa obediência. Obediência a quê? A doutrina que recebestes, o evangelho da graça. Quando você se submete à doutrina de Cristo, o evangelho do Cristo ressuscitado. Claro, separando ali o que é mensagem para o nosso espírito como revelação e separando aquilo que era questões ali cultural e questões ali circunstanciais do tempo de Paulo, tá bom? Ninguém aqui é menino, ninguém aqui é criança, tá? Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, eu me alegro em vós, eu tenho prazer em vocês, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Seja sábios no bem e simples, sabe? No mal. Ser sábio. Obediência conhecida diante de todos. Obediência a quem? A minha pessoa? Não. A palavra do Cristo ressuscitado. Tem mais? Tem. Filipenses capítulo 3, versículo 18, diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha o que Paulo falou. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Meu querido, quando você está anulando o evangelho da graça, dizendo que não tem nenhum tipo de validade nos dias de hoje, você está se colocando como inimigo da cruz de Cristo. Porque o que Cristo fez na cruz foi para a eternidade. O que Cristo fez na cruz foi perfeito. O que Cristo fez na cruz não pode ser anulado, tá? Então, quando alguém começa a causar dissensões e escândalo contra a doutrina, essa pessoa está se colocando como inimigo da obra que Cristo consumou. Porque, como eu falei, embora nós sabemos que existem muitas questões, tá? Ou diga-se de passagem, todas as coisas convergiram em Cristo, a escrita, a palavra em si, ela teve seu cumprimento, o juízo em 70, claro que nós sabemos, mas a palavra da graça, ela não se resume nas cartas paulinas. Não se resume apenas nas cartas paulinas, porque o ministério é do Espírito e nós temos as leis do Espírito em nós. Nós entendemos coisas que Paulo não escreveu, tá? Porque pós anos 70 não teve mais nenhum apóstolo escrevendo nada. Mas quando nós lemos essas fontes de informações, e elas são fundamentais para nos apresentar perfeitos no eterno. Quando você lê nas cartas paulinas, Paulo falando da vinda do Senhor, que haveria a ressurreição dos mortos, as transformações dos corpos, Paulo estava jogando para o seu futuro, tá? Então Paulo estava escrevendo e lançando para o futuro dele, porque ali não tinha acontecido ainda. Pós-juízo, pós-anos 70, principalmente nós aqui no nosso século, agora nós entendemos que aquilo que Paulo lançava para o futuro dele, que era ali para o juízo próximo, hoje já é uma concretização em nós, já é uma realidade em nós. Mas como que nós vamos saber que nós estamos perfeitos, que nós somos salvos eternamente, que nós já fomos ressuscitados no Senhor, porque ressuscitado não é no sentido literal, sair debaixo da terra com o corpo parecendo um zumbi, mas é no sentido de arrebatados, né? Arpazo, tomado à distância, tomado para si. Como é que nós vamos conhecer estas verdades se nós não examinarmos aquelas? Como é que nós vamos conhecer isto se você não passar por isso?
Como é que você vai conhecer a nova aliança se você não passou, pelo menos para estudar, examinar a antiga aliança? Como é que você vai saber sua posição hoje em Cristo, pós o ano 70, pós obra consumada, evangelho eterno, espíritos aperfeiçoados, se você não entender de todo um processo da base e do fundamento? Entendeu? Entendeu por que nós não podemos anular as escrituras? A lei que caducou, porque Jesus foi o último véu da lei e ele cumpriu a lei, a lei caducou na sua prática, mas não é proibido você ler livros da lei, porque quando você lê livros da lei, nós lemos livros da lei, nós usamos alguns textos da lei para testificar aquilo que está na graça. Então eu não posso anular a lei como um conteúdo histórico, porque na história eu vou entender a graça. Quando eu estudo o primeiro pacto, eu entendo o segundo. Quando eu estudo o segundo, a nova e eterna aliança, eu entendo, não um terceiro que não tem terceiro, mas eu entendo o resultado perfeito em Cristo. Entendeu? Então, a lei caducou no sentido da sua prática, no sentido das suas exigências, das normas, tá? Caducou nesse sentido, não no sentido de fator histórico, fontes de informações. A graça teve o seu cumprimento no sentido profético no ano 70, mas ela não pode ser anulada no sentido de uma mensagem espiritual que traz luz, que nos liberta, como nos libertou do sistema religioso, e vai libertar milhões e milhões de filhos de Deus que ainda estão lá no sistema religioso. Vocês estão entendendo o perigo de quando eu excluo totalmente as escrituras? E aqueles que estão tentando excluir são fariseus hipócritas em graça. Porque diz que excluem, mas estão usando para dizer por que estão excluindo. Que conversa é essa? Hã? Hein? Me diga aí. Oxente. Porque muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. 19. Cujo fim é a perdição. E hoje, nesse contexto, fica perdido, porque não sabe mais o que fazer. Começou tão bem, começou pregando a palavra, começou libertando vidas, depois já viu que não deu certo, o que é que eu vou fazer agora? Esse irmão já prega contra o sistema religioso pentecostal. Esse irmão já prega contra o sistema do dízimo e da ceia. Esse irmão já prega contra as línguas da baixúria. Esse irmão da Bahia aí já prega contra o diabo há muito tempo, que ele vem pregando contra o diabo como um ser espiritual. Esse irmão já prega contra a possessão. Então o que é que eu vou pregar agora? Já sei. Eu vou pregar agora contra esse irmão que prega contra o sistema. Agora eu vou pregar contra o irmão que se reúne. Já sei. Agora eu vou pregar contra o irmão que fala de cooperação para pagar aluguel de um espaço, porque Jesus não mandou pagar aluguel de espaço. Eu não sei. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para o quê? Confusão deles. Só causa confusão. Terrível, né, minha irmã? Só causa confusão. Que só pensam nas coisas terrenas. Dizem que estão buscando as coisas dos céus, as coisas mais excelentes, mas na verdade só pensam nas coisas terrenas. E aqui eu encerro. Daqui a pouco tem GG aí, tá bom? E aqui eu encerro. Romanos 6,17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, e pecado aqui era ter sido servo na lei, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Pronto. Paulo estava agradecendo a Deus pela vida ali dos romanos, que aqueles que foram servos do pecado, da lei, eles tinham recebido de coração a forma de doutrina que a eles for entregue. Que forma de doutrina? Uma forma de doutrina paulina? Não. Não foi a doutrina de Paulo que Paulo deu. Paulo estava dando graças a Deus porque eles estavam recebendo a forma de doutrina da graça. Você sabia que a graça tem uma forma? Ou tem gente que parece que não sabe mais que a graça tem uma forma, a graça tem um perfil, a graça tem um caráter, a graça tem uma coerência, a graça tem um contexto.
O evangelho, a sã doutrina, sabe? Tem uma característica que aí nós vamos com olhos iluminados, tirando aquilo ali que não é para o nosso dia, para o nosso tempo, para o nosso contexto. E aí vamos separando aquilo que era de culturas, de práticas judaicas, mesmo infiltrado no meio das mensagens de Paulo. E aí vamos absorvendo a mensagem espiritual, a educação espiritual proposta por esta graça. A renovação da nossa mente vai chegando. A graça tem uma forma. E Paulo disse, eu agradeço a Deus porque vocês, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que foram entregues a vocês. Então a graça tem um perfil. Não é uma coisa solta que eu chego aqui para vocês e bebê, bababá, falo um monte de filosofia, um monte de abobrinha. Aí amanhã eu venho e digo, e hoje eu vou falar o quê? Hoje eu vou falar alguma outra coisa aí. E sim, calma, irmão. Todo assunto a ser exposto, ela deve ter uma coerência, tem que ter um embasamento, deve ter um entendimento amplo para promover uma edificação mútua. Não é algo da minha própria interpretação pessoal, algo que vai me trazer um benefício exclusivo e vai trazer confusão para os demais, ou disputas e contendas de debates acerca de coisas insanas. Não. É algo enxuto, sólido, perfeito, límpido, claro, transparente, edificante, prazeroso, gracioso. Tanta coisa que falta, né, pra gente aprender. Tá bom? Então ficamos aqui com essa reflexão. Que a graça e a paz de Cristo esteja aí no teu coração, que você esteja reinando em vida e em perfeita vitória, tá bom? Amanhã, final de semana, chegando, né? Já estamos no final de semana, diga-se de passagem. Amanhã nós vamos estar aqui com mais um conteúdo, nesse mesmo horário, às 19 da noite. Graça e paz e até o nosso próximo encontro. Beijão a todos. Eu não consigo ver os comentários depois lá. Eu tenho que até ver por que é que eu não vejo. Porque eu gosto de deixar um coraçãozinho lá para os irmãos em forma de gratidão, tá bom? Comente aí, comente lá depois também para a gente estar se comunicando lá nos comentários. Graça e paz. Beijão. Um maravilhoso final de semana para todos vocês. E não deixe que nada, que ninguém tire vocês deste perfil, desta forma, dessa sã doutrina, desta coisa saudável, porque você tem que lembrar de onde nós fomos tirados. Nós temos que entender que essa mensagem, que infelizmente muitos estão desprezando, causando dissensões e escândalo, o nome é esse? Essa mensagem foi exatamente ela que abriu os nossos olhos e nos colocou em um lugar de paz. E é esta mensagem, porque não tem outra. Eu vou fazer o quê? Vou inventar? Essa mensagem que deve ser pregada para que outras pessoas também venham encontrar essa paz que hoje nós temos em Cristo Jesus. Sem nenhum tipo de obrigação religiosa, tá? Sem nenhum tipo de imposição, sem nenhum tipo de mandamento humano, mas em plena liberdade. Seja uma reunião virtual, porque também é uma reunião. Sendo assim, também eu teria que chamar de um sistema religioso virtual. Só falta isso agora. E seja presencialmente falando, todos nós somos livres. Tá bom, queridos? Graça e paz e até o nosso próximo encontro.